noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento agora ao alto, pedindo para todos, nesse instante, para pensarmos em Jesus, nosso Mestre amado, que nos ensina tanto agora, nos ensinamentos do dia de hoje, no estudo que vamos dar início. Nesse instante, Senhor, que as suas bênçãos e a sua proteção possa se fazer em favor de cada um de nós, no nosso aprendizado na noite de hoje. Ser conosco, Senhor Jesus, nos amparando, nos fortalecendo, hoje e agora e sempre. Que as suas bênçãos e seu amor se façam em favor de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Jesus abençoe a todos e bom estudo. Jesus fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver, a nos inspirar, e possamos aqui conversar entre amigos, entre irmãos, para tentar compreender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, a codificação do nosso querido Kardec, e também as psicografias, as mensagens do nosso querido Chico, do Emmanuel, de André Luiz. Então, hoje a leitura nos faz refletir, no momento que estamos passando, Quantas aflições, quantos sofrimentos, Porque esse momento é um momento de transição planetária. E eu pensava, algum tempo atrás, que essa transição, eu nem ia passar por ela, que às vezes eu ia ficar para meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Mas o que o Chico falou há 50 anos atrás, há 51 anos atrás, no Pinga Fogo, está acontecendo, Começou a transição planetária, Então é um momento agora de provações, de sofrimento, mas também de muita evolução moral, para todos aqueles que estão passando por esse momento. Porque lá está falando assim, bem-aventurados os aflitos, Então, quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, ele não se referia a todos os que sofrem na terra, fala lá, Porque todos que estão aqui sofrem, esteja sobre o trono ou sobre a palha. Aí ela fala assim, poucos sofrem bem, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem vos elevar a Deus, Então ela fala assim, a prece é um sustentáculo para a alma, porém por si só ela não basta. Ela deve estar apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus, E o desencorajamento é uma falta. E Deus nos recusa a consolação, porque nos falta o quê? Falta coragem. Então esse momento planetário, agora que a gente está passando, essa transição, ela vai ficar marcada por todos os séculos. Essa pandemia que nós estamos passando, ela é uma virada do planeta Terra de mundos de prova e expiação para mundo regenerativo. Então, esse momento agora é um momento de refletirmos, que realmente chegou a hora. O momento é agora, Então, aquele que pensava assim, eu vou esperar mais um pouco, quando eu aposentar, quando eu ficar mais tranquilo, eu vou começar, a trabalhar no bem, vou começar a fazer uma sopa, vou começar a participar, de uma religião e tudo mais. Mas o momento acabou. Chegou o momento. Então, não tem como a gente esperar mais. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai ser convidado a se retirar do corpo, A gente não sabe se nosso espírito vai embora amanhã e nosso corpo fica aqui. E nós perdemos essa grande oportunidade que Deus nos deu na escola, que é o planeta Terra. Que a gente está aqui só estudando, só aprendendo. A gente está aqui só para evoluir. Que o planeta Terra ele foi feito único e exclusivamente para o nosso aperfeiçoamento moral. E nós confundimos muitas vezes
e achamos que aqui é um lugar de lazer, de prazer, né, com as festas mundanas, né? Então, hoje a gente vê que realmente a gente está aqui para aprender, né? Quantas pessoas aí que hoje não pode participar de uma festa, não pode fazer, nós todos, né, não podemos mais estar juntos aí nas festas, porque a gente muitas das vezes achava que a alegria, que a nossa felicidade estava naquela festinha que a gente ia, né? Nas bebidas, nas comidas, né? Nas danças. Então, a felicidade real, o que é? É a consciência tranquila, né, do dever cumprido. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então Deus, Ele é maravilhoso. Ele é misericordioso. Ele só quer que a gente aprenda com nós mesmos pelo nosso livre-arbítrio, né? Então a gente tem os caminhos a percorrer. E muitas das vezes a gente escolhe o caminho tortuoso, né? As curvas da vida, que são as vidas mundanas, as coisas mundanas da terra, as coisas fáceis, né? Mas o bem e mal sofrer é aquele que aceita a sua provação sem murmurar, sem escândalo, né? Sem ficar reclamando a Deus, sem ficar blasfemando a Deus, né? Porque o sofrimento, quando a gente começa a reclamar, a gente perde o mérito do sofrimento. Então, muitas das vezes a gente não sabe, mas André Luiz, no livro Os Mensageiros, lá fala que lá no plano espiritual, a gente faz, mais ou menos, a gente faz uma meta que a gente tem que cumprir aqui no plano Terra. Então, muitas vezes a gente tem uma expiação para passar por coisas que nós já fizemos em outras reencarnações. Quantos de nós aqui não participamos aí das inquisições, das cruzadas, né? Da época dos circos, né? dos cristãos, né? Então hoje estamos tendo o nosso privilégio de pagar a nossa conta, né? Pagar a nossa conta com a nossa provação, com a nossa expiação, para nós ficarmos livres dessas contas antigas aí, dessas aflições que nós deixamos as outras pessoas passarem. Porque a reencarnação é a bênção de Deus. É a única forma que Deus encontrou de transformar o ódio em amor, né? Quantos que, às vezes, né, fez uma coisa ruim para outra pessoa, hoje ela está ali no braço dela, né, sendo o seu filhinho do coração, seu filhinho amado, né? Então, é a bênção que Deus nos dá. A bênção da reencarnação, que é um dia após o outro, né? Como é bom saber que a gente pode, né, voltar atrás e fazer um novo começo, né? Como dizia nosso querido Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim, né? Então, é agora, não é amanhã, né? A gente mudar a nossa moral, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende para domar as suas más inclinações, né? E o Chico tinha uma frase dele, né, do Emmanuel, que fala assim, ó: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Então, aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então não é o seu pai, a sua mãe que é o responsável, não. Nós já somos espíritos milenares, já somos adultos, né? Somos espíritos de maior. Então a gente vai responder pelos nossos atos. Então a gente não adianta falar, mas eu segui o exemplo daquela pessoa, assim, assim. Você tem o seu livre-arbítrio, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas será que tudo nos convém? Será que podemos, né, fazer tudo que nos... né? Então fica aí essa mensagem aí dos bem-aventurados, os aflitos, né? Porque todos aqui que estão na Terra, um dia vai sofrer. Uma hora vai perder um ente querido, uma hora vai desencarnar, então vai passar pelo sofrimento. E como é bom a gente estar aqui reunidos, já sabendo que tem o desencarne, que do lado de lá tem os espíritos nos esperando, né? Nossos entes queridos nos aguardando.
As mães que perdem os seus filhinhos em tenra idade, não se preocupem, vocês vão reencontrar com eles de lá. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Falar, mas já passou 20 anos, né, que meu filho desencarnou. Eu estou lendo um livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. Psicografia do Divaldo Pereira Franco. É o último livro que ele lançou. É um ótimo livro, está falando sobre a pandemia e falando também dos trabalhos de desobsessão no plano espiritual. E lá ele fala que a criança que desencarna em tenra idade, ela lá vai evoluir do mesmo jeito, vai estudar, vai se desenvolver, né? Vai crescer, vai se virar um adulto. Só que quando a mãe e o pai desencarnam, ele volta para eles como criança. Para eles continuar aquele amparo ali, Então é misericórdia demais que Deus, né, nos dá. A gente tem muitas dívidas, mas Ele parcela em várias reencarnações para nós, né? Como é uma bênção a gente saber disso, né? Então lá nesse livro lá, o benfeitor Eurípides Barçanufo, ele é o espírito de luz que está trabalhando, né, na Covid. Ele está trabalhando com os espíritos obsessores, os irmãozinhos nossos trevosos, que estão tentando abaixar, né, o nível nosso, os hertz. O hertz é a nossa vibração. O nosso perispírito, ele tem uma vibração. Então, se ela aumentar muito, a gente sai fora do hertz. Diz que é 7 hertz. Baixou demais também, é igual o pH da água. Então, vamos levantar a cabeça. Aqui está falando bem, vamos trazer desafio. Coragem, né? Coragem tem que ser igual o militar que está à frente da batalha, né? Enfrentando o fogo da batalha, porque aquele que se esconde na retaguarda, ele não vai receber mérito nenhum. Então temos que ter coragem, né? Porque o Cristo é o nosso modelo, né? Na leitura da paciência já fala isso. Então coragem para enfrentar nosso fogo da batalha no dia a dia, né? Porque as aflições vão vir sim, mas a gente está bem amparado, viu? A espiritualidade do lado de lá está bem preparada, que nesse livro fala que houve também um clarim igual do nosso lar. Nosso lar, quando houve a Segunda Guerra Mundial, foi soado um clarim. O clarim é a mesma coisa daquela campainha que tocava na escola, né, na hora do recreio, na hora, né, nas empresas grandes, toca aquela sirene. Então esse clarim é uma sirene, e ela foi tocada no plano espiritual em setembro de 2019. Foi quando foi feita uma reunião dos espíritos superiores, né? Então participou vários espíritos, entre eles até o Dr. Bezerra de Menezes também, que faz parte dessa falange que está auxiliando aí na Covid-19. Então é um livro atual, né? Então lá fala que eles reuniram-se e fizeram tipo assim, a repartição das tarefas, né? Cada um foi para um ponto do mundo, né? Para estar auxiliando todos aqueles e recebendo aqueles que estão desencarnando, né? Porque esse desencarne agora, muitas das vezes vai nos livrar também de muitas reencarnações que a gente poderia ter que estar voltando. Fala lá de jeito também. Porque essa época da pandemia, muitos estão sofrendo, né? E muitas das vezes a gente pegou a pandemia, às vezes não estava na nossa karma, lá na nossa... Aí a gente está livrando dos outros karmas que a gente tinha, entendeu? Então a misericórdia é enorme, né? Então lá fala também de espíritos que estão obsidiando aquelas pessoas. Lá conta uma história de um anãozinho que ele foi queimado vivo na época da Inquisição da igreja. Então ele foi queimado vivo por um casal e ele estava obsidiando eles, né? Porque ele queria, né, cobrar as contas, né? Queria se vingar. Mas aí Eurípides Barçanufo fala para ele que quanto mais ele fazia as pessoas sofrerem aqui na Terra, que ele estava obsidiando, mais eles estavam evoluindo. Então o sofrimento é a ascensão. Porque quando você está no momento feliz da sua vida, né, na paz, na tranquilidade, no bem-estar, muitas das vezes a gente esquece até de rezar. Esquece até de agradecer a Deus
né? Por estar passando, a saúde está boa, tem a fartura, abundância no lar, né? E a gente esquece até de agradecer. Mas quando vem a doença, quando vem o sofrimento, quando tem um ente internado, né, no hospital, a maioria das vezes a gente sintoniza, né, com o plano espiritual. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, né, que Ele possa olhar por aquele ente querido, e esse momento é onde que a gente está evoluindo, está crescendo, né? Então a gente agradecer até os momentos de sofrimento, porque é tudo uma escola, tudo isso vai passar, né? A vida na Terra são minutos na eternidade. Então tem aquela música que fala assim, sofre que a dor vai ensinar na gente, né? Porque é através da dor mesmo que a gente aprende. Então, para encerrar, eu vou passar só aquela mensagem do Evangelho também, da paciência, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que fala da paciência. E fala mais ou menos assim, ó. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória nos céus. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Porém, existe uma mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é aquela de perdoar, aquela de tolerar aqueles que Deus colocou em nossos caminhos para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas precisamos rever os deveres e as compensações que temos por outro lado, que veremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. E o fardo é menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto nós temos nosso passado a espiar para nos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Que Jesus abençoe a todos. Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu vou contar para vocês uma história. E o nome dessa história é O Problema Difícil. Ela está no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em uma noite, alguns companheiros estavam com Jesus, conversando, e um deles chegou até Jesus e perguntou, porque ele queria saber qual que é o problema mais complicado na luta espiritual. E aí Jesus, analisando, fez algumas considerações, e aí ele ficou reflexivo e contou uma história. Essa história era a seguinte: um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e que tinham muita sabedoria. Em uma manhã, eles estavam discutindo o propósito de qual seria o maior obstáculo para vencer no caminho da vida. E no meio da discussão, o pai, sentindo que poderia chegar numa briga, que a discussão fosse ficar mais calorosa, ele resolveu chamar os 3 filhos e dar a eles uma tarefa. Os 3, cada um estaria carregando um presente, e eles levariam esses presentes para o palácio, aonde ficava o príncipe governante da cidade. E esses presentes honrariam muito o espírito de cordialidade e gentileza dos irmãos para com o príncipe. O primeiro irmão, ele levaria um rico vaso de argila. O segundo levaria um cervo muito raro. E o terceiro, ele levaria um bolo que foi feito pela família dele. Então, esses 3 irmãos estavam muito alegres com essa tarefa, porque eles iriam
levar esses presentes até o príncipe, e essa viagem seria mais ou menos de 5 quilômetros. Porém, no meio do caminho, eles começaram a discutir de novo. O irmão que levava o vaso, ele não concordava com o jeito que o irmão que estava carregando o cervo fazia. Então, o tempo todo ele ficava falando para ele tomar cuidado, prestar atenção. E o irmão que estava puxando o cervo, carregando o cervo na carroça, ele ficava falando para o irmão que estava com o bolo para ele prestar atenção, porque ele podia tropeçar e o bolo cair no chão. Já o irmão que estava com o bolo, ele também ficava observando e apontando para o irmão que estava carregando o vaso. Ou seja, um estava criticando o trabalho, a maneira como o outro estava fazendo e carregando os presentes. E aí, num dado momento, o irmão que estava com o servo, que estava carregando o animal, ele foi consertar o jeito que o irmão estava levando o vaso e de repente o servo se soltou e saiu correndo e foi para o meio da mata. E aí o que estava com o vaso, com o bolo na verdade, ele sai correndo para tentar recuperar o servo e acaba deixando o bolo cair. E aí o que estava com o vaso também no meio da confusão acabou deixando o vaso escorregar, cair e quebrar no chão. No final das contas acabou que nenhum deles tinha mais o presente para levar para o príncipe. E eles ficaram muito desapontados e nervosos e eles voltaram para a casa do pai para falar o que tinha acontecido e como que foi a viagem, por que não deu certo. E aí o sábio, porém, sorriu e explicou: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês tivesse vigiado a própria tarefa, vocês não teriam estragado todos os presentes. O problema do mundo, meus filhos, é o de que cada homem deveria cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto pensamos nas responsabilidades dos outros, o que os outros têm feito ou o que eles têm esquecido de fazer, a gente deixa de prestar atenção no que é nosso, nas nossas responsabilidades. Esse é o fim do conto. E aí Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Então, o que a gente pode entender dessa história? Às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro está fazendo, está deixando de fazer, com quem o outro está, como o outro está vestido, o que o outro tem. E aí a gente esquece de cuidar de quem é mais importante na nossa vida, que somos nós mesmos. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente está deixando de fazer, né? Quais são os obstáculos que a gente está enfrentando, ao invés de ficar olhando para o do outro. Às vezes a gente gasta muita energia, tempo cuidando da vida do próximo, do que despendendo energia para a gente mesmo, para a gente se tornar uma pessoa melhor, com menos vícios, né, uma pessoa mais evoluída. Então esse seria a moral da nossa história, da gente ficar atento aos nossos próprios atos, pensamentos e sentimentos e se preocupar um pouquinho mais com o nosso, porque com certeza o outro também deve fazer o dele.
meus irmãos. Então vamos mais uma vez nessa noite agradecer a Deus, a Jesus, por essa tarefa, pelas bênçãos, pelas graças recebidas, pelo nosso passe virtual. Que Jesus possa estar conosco nos nossos lares, nossos familiares, abençoando, Senhor, aqueles nossos irmãozinhos que estão no leito de dor, que estão na rua, que estão precisando de medicamento, de alimento. Que a sua luz, o seu amor possa confortar a todos. Pedimos também, Pai, que só coloca o medicamento naquela água que for necessário para cada um deles, que eles possam sentir-se mais fortalecido e amparado no seu amor. Pedimos a proteção para os médicos aqui da terra, que eles possam trabalhar com bastante segurança, com bastante fé e amor e auxílio a cada um desses nossos irmãozinhos. Pedimos, Mestre Jesus, também, que o Senhor abençoe os lares de cada um desses nossos, do mundo inteiro, onde haja dor, tristeza, angústia, desespero, que a sua luz, o seu amor possa confortar a todos, abençoando e fortalecendo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos, Pai, com aquela prece que o Senhor nos ensinou, com muito amor, fazer ela com muita confiança, para que nós possamos sentir cada vez mais fortalecido e amparado no seu amor e na sua luz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todo o mal. E com essa prece, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor nos ofereceu nessa noite, nesse dia, e que amanhã possa ser outro dia melhor do que hoje. O Senhor possa estar sempre conosco, nos fortalecendo e nos amparando, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento
volta a gente ainda tem pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração. É buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se